Você também já percebeu que hoje em dia os homens estão cada vez mais irritados, mais ansiosos, mais preocupados, menos pacientes, mais cansados e o pior de tudo isso é que muitas vezes os homens nem percebem que estão assim, nem percebem que estão passando por essa fase de estresse. Eu fiz um pequeno estudo sobre gestão de estresse e isso me fez refletir bastante sobre a forma que nós homens estamos vivendo hoje em dia. Por isso eu resolvi falar dessa habilidade tão importante para os homens, que é a gestão do estresse. Hoje é o 5º dia de 30 habilidades essenciais que todo homem deveria ter. É uma série que eu estou trazendo aqui no canal para ajudar você, homem, a melhorar como pessoa e aperfeiçoar essas habilidades que são cruciais para nós sermos cada vez melhores e alcançarmos o sucesso de forma definitiva. Eu sempre achei que o problema principal e primordial no fator estressante para os homens era aqueles homens que trabalham demais, ou eu, quando trabalho demais, fico estressado, isso é fato. E eu achava que esse era o fator primordial, o trabalho em excesso, que gerava o estresse na masculinidade em geral. Porém, o problema ele é muito mais profundo do que isso, e eu vou falar tudo aqui para vocês no vídeo de hoje. Então vamos lá, o estresse ele não surge pelo excesso do trabalho somente. Ele surge quando nós passamos muito tempo sem recuperarmos energia, ou seja, passando muito tempo ali de forma ativa, tanto consciente quanto inconscientemente. Isso se aplica a várias formas, como por exemplo, ficar scrollando o feed toda hora e ficar ali absorvendo aquele excesso de dopamina. Seu cérebro não descansa, por mais que você ache que você está ali descansando, mexendo no Instagram, no celular, o seu cérebro não está descansando. E o uso muito frequente e massivo das redes sociais fazem com que nós ficamos estressados. Outra coisa também é o excesso de notícias. Então ficar absorvendo notícias de várias fontes, de várias formas, notícias ruins, notícias que sobrecarregam o nosso cérebro. Esse excesso de notícias ele também causa o estresse na masculinidade. Outro terceiro ponto aqui é a comparação. Então nós ficarmos se comparando com as pessoas que estão lá na frente, que tiveram uma oportunidade melhor, ou que às vezes até teve um fator de sorte maior, você vai se frustrar, você vai se irritar e ficar se comparando excessivamente também vai te estressar, vai causar o estresse em você. E o excesso de responsabilidades também. Nós sabemos que homens têm muitas responsabilidades, que os homens precisam, inclusive, de ter responsabilidades, né, para serem de fato produtivos, para serem de fato importantes de alguma forma, sacerdotes, enfim. Nós precisamos e necessitamos dessas responsabilidades, porém tome cuidado com as responsabilidades que você carrega, porque muitas vezes nós carregamos responsabilidades que não são nossas, que não são do nosso lar, que não são da nossa família e principalmente não são da nossa conta. E esse excesso de responsabilidades ele também pode causar o fator, né, gerar o fator estresse. Eu sempre achei que o fator colateral do estresse era a tristeza. Então quando ficamos estressados com alguma coisa, depois nós ficamos tristes. Mas não é bem assim que eu descobri. E isso me chamou muito a atenção. Muitas vezes o estresse aparece também como irritação. Às vezes nós achamos que estresse e irritação é a mesma coisa, porém não é bem assim. Nós primeiro ficamos estressados, depois esse estresse no nosso cérebro gera uma irritação, e através da irritação nós agredimos verbalmente ou xingamos as pessoas ao nosso redor, tratamos com rispidez e falta de respeito, e a irritação é um dos efeitos colaterais do estresse. Outra coisa negativa também que o estresse pode gerar em nós homens é a procrastinação. Eu imagino que ninguém quer ser procrastinador e procrastinar nos seus objetivos, nos seus hábitos, enfim. O estresse, o fator estresse, ele é responsável também por gerar essa procrastinação na gente. A falta de concentração e a impaciência também podem ser causadas pelo estresse. Então, quando você está naquele dia procrastinador, não está conseguindo focar em nada, não está com paciência para fazer as coisas, para conversar com as pessoas, para lidar com problemas, com certeza você deve estar estressado mentalmente, com excesso ali de informações, notícias, redes sociais, de responsabilidades, de trabalho, enfim. E o último fator que também pode ser gerado através do estresse é o cansaço constante. Então, se você está se sentindo cansado constantemente, o fator estresse pode ser um desses causadores do cansaço constante. Então, a gente já descobriu aqui
que o controle do estresse ele é muito importante, porque ninguém quer ter esses malefícios aí empregados no dia, na nossa rotina, porque ninguém constrói nada na vida com essas desvantagens aqui que eu listei para vocês. Então, uma coisa que pode reduzir muito o nosso estresse é, ao invés de nós caçarmos e procurarmos entretenimento, às vezes você achando que se entreter de alguma forma, igual eu disse, mexendo no celular, jogando videogame, vendo filmes ou fazendo muitas coisas, isso pode talvez até piorar o fator estresse no nosso organismo. Então, talvez muito melhor do que procurar entretenimento seja nós procurarmos silêncio, né? Nos conectarmos com nós mesmos, ficarmos de boa, no silêncio, porque o silêncio também ele é importante, ele é bom e ele é crucial para que nós possamos reduzir o nosso estresse todos os dias. Outra coisa muito legal que eu gosto de fazer é respirar fundo. Pelo menos respirar fundo umas 5 vezes seguidas, com certeza já abaixa ali o nível do batimento cardíaco e já reduz bastante o estresse também. A segunda dica para reduzir o estresse é exercício físico. Quando nós fazemos muita coisa em excesso, responsabilidades em excesso, trabalho em excesso, informação em excesso, nós estamos trazendo tensão para o nosso corpo. E o corpo, ele precisa queimar energia, gastar energia também, e não só acumular tensão. Por isso que é muito importante praticar exercícios físicos. Eu sou uma pessoa que erro muito nessa parte em relação a exercícios físicos, porém ultimamente, desde quando eu comecei essa série, eu tenho tentado melhorar bastante e eu já estou vendo resultados muito positivos no fator exercício físico. A terceira dica é dormir melhor. Nada mais, nada menos do que dormir melhor. Eu acredito que todo mundo sabe que é um fator crucial e super importante para o nosso corpo. E às vezes, nós tentamos resolver com produtividade aquilo que só deveria ser resolvido no descanso, né? A quarta dica, então, para reduzir o estresse é saber dizer não. Igual eu disse que um fator que causa estresse é você assumir responsabilidades em excesso, e muitas vezes nós assumimos responsabilidades que não são nossas. Então, saber dizer não para essas responsabilidades que não são nossas vai fazer com que nossas responsabilidades em excesso diminuem. Automaticamente, o nosso estresse em relação a isso vai diminuir bastante também. Então, é importante, super importante, que nós homens saibamos dizer não para as coisas que não são da nossa conta. E a quinta e última dica é nós homens termos também o nosso tempo de qualidade sozinhos, porque nós às vezes precisamos de pensar nos nossos pensamentos, refletir sobre eles, entender, ouvir nossos próprios pensamentos, e não tem como isso acontecer quando nós estamos cercados aí de barulhos, muitas pessoas ao redor, muitas informações, muitos excessos, e nós acabamos se desconectando com aquilo que o nosso corpo está tentando avisar, que o nosso organismo está tentando falar. Então, se conectar com nós mesmos e termos esse tempo sozinho é crucial também para reduzir esse estresse. Outra coisa que pode fazer com que nós confundimos, né, o estresse é em relação ao cansaço. Então, muitas vezes, você nem esteja irritado, você nem esteja assim estressado. Às vezes, você só está esgotado. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Essa última dica de ter um tempo sozinho de qualidade é crucial para que você realmente entenda o que você está sentindo. Realmente está estressado, irritado, ou você só está esgotado com toda a rotina e o excesso de informações também. E eu trouxe uma frase muito legal para a gente refletir sobre ela, que é: um homem forte não é aquele que aguenta tudo, é aquele que sabe quando precisa parar para se reconstruir. Então, o estresse, ele domina e arruína os homens. Ele está causando destruição de fato em massa para todos os homens. A gente vê muito feminicídio, né? Homem estressado que foge do controle, acaba cometendo um homicídio. A gente vê muito homem desregulado emocionalmente, enfim, usa o que não deveria usar e acaba fazendo uma cagada atrás da outra. E isso está cada dia mais proliferando essa raça de ser humano. E nós, como homens que entendemos isso, acredito que deveríamos tomar uma iniciativa em tentar mudar isso de alguma forma. Por isso eu estou trazendo essa série aqui nesse canal para vocês, com vocês,
Espero ter ajudado, incentivado, motivado alguém. Curte se vocês gostaram. Deixa um comentário aí também em relação aos feedbacks dessa série. Eu não tô vendo muitos comentários, mas porque minha audiência é baixa e eu creio que uma hora vai alcançar mais pessoas. Então deixa um comentário pro algoritmo entender que vocês estão gostando, para incentivar e de fato motivar mais homens a buscar uma vida melhor e mais saudável. Enfim, amanhã tem a próxima habilidade e eu te espero. Valeu!